Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder estar na casa do Senhor para louvar, bendizer o nome dEle. Agradeço aí o pastor Wesley pelo convite, pastor João Amaro por nos dar esse privilégio de estar nessa tribuna para ministrar, porque é algo de grande responsabilidade. Não somos pregadores famosos, mas o Senhor Ele usa os seus que dá lugar para Ele. Amém? Busquemos que o Senhor está pronto para usar aquele que está disposto a ser usado por Ele. Sem mais delongas, falando difícil, hein? Falando bonito, hein? Vamos no normal mesmo. Uai, só. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6 e o verso 10. Louvado é o nome de Jesus. Graças a Deus. Enquanto você vai procurando aí, quero aqui dar um reforço. Os irmãos que pegaram o carnê de missões, não esquece não, irmãos. Às vezes eu sei que esquece, que é algo que às vezes é só por mês. Às vezes tem pessoas que já até perdeu o dele, né? Mas é assim mesmo, acontece. Mas não esquece, ainda que perdeu o carnezinho, não esquece de estar contribuindo, ajudando. Tem o pastor João, lá em Londres. Também tem o nosso pastor Elcio, que está lá também precisando, alugou um salão, precisando de mais cadeiras, precisando de equipamentos para fazer ali a obra do Senhor. Tem também o nosso irmão lá em Sines, que também uniu conosco. E assim, a obra de Deus ela vai crescendo, mediante o que o Senhor vai abençoando o povo dele, e o povo dele abençoando a obra dele. Amém? Todos já encontraram o verso 10 do capítulo 6 de Juízes? Diz assim: E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Só até aí, glória a Jesus. A palavra do Senhor aqui, para que você venha entender um pouco mais do que nós vamos falar aqui, que o Espírito de Deus colocou no meu coração, nos fala sobre Gideão, esse versículo, a passagem de Gideão contra os midianitas. Mas para que você entenda o que o Senhor Deus falou aqui neste versículo para o povo, os filhos de Israel, havia um rei em Canaã chamado Jobim, acho que é esse mesmo nome do cidadão, Jabim. E ele tinha um capitão perverso, mau, por nome Cícera. E eles castigavam, humilhavam Israel. Mas Deus, vendo isto, através de Débora e Baraque, deu vitória para Israel, envergonhando Jabim, derrubando o seu reinado, e deu vitória. E a Bíblia diz que por 40 anos teve paz para os filhos de Israel. Mas por que teve essa paz? Porque eles andaram no caminho do Senhor. Eles se preocuparam em fazer o que era agradável ao Senhor. Mas com o passar desses 40 anos, os filhos de Israel, de novo, eles saem do caminho do Senhor. Eles saem do caminho do Senhor e se entregam à idolatria. Lá no capítulo 6, você vai ver esta passagem, já iniciando nessa que eu estou falando aqui agora. E por 7 anos, mas você veja, irmãos, que em todos estes inimigos que você vê, os jebuseus, os cananeus, tudo que é Eus aí, foi o próprio Deus que deixou este povo na terra, porque Deus sabia que com o percorrer dos anos da vida do povo, dos filhos de Israel, eles iriam sair do caminho do Senhor. E Deus iria usar deste povo, os cananeus, os heveus, os heteus, tudo que é Eus, para que viesse perturbar os filhos de Israel, para que então eles se lembrassem de Deus e voltassem para Deus. E assim o Senhor os socorriam de novo e arrancava deles o fardo, a perseguição do inimigo.
Agora, passados 40 anos, Israel novamente, eles entram por caminho errante, perverso, adorando a outros deuses, se esqueceram de tudo aquilo que Deus fez, de 40 anos de paz que eles viveram, e agora estão vivendo debaixo de uma perseguição dos medianitas. Tudo que eles plantavam, tudo que eles cultivavam, animais que eles criavam, quando chegava na época, no tempo da colheita, no tempo de talvez ali comer aquele animal que ele criou, aquele cabrito, aquele cordeiro, aquele boi, enfim, os midianitas subiam todo o tempo de colheita e tirava tudo deles, arrancava tudo. Eles se tornaram, pastor, escravo do inimigo na terra que Deus deu para eles. Você veja que Deus tirou eles da escravidão na terra do inimigo, Egito. Leva eles para a terra que ele prometeu, deixa ali aqueles inimigos para que fossem usados, para que quando Israel se esquecesse dos preceitos do Senhor, Deus usava aqueles inimigos para atingir Israel, para que eles se lembrassem e voltassem. Agora eles estavam escravos, trabalhavam durante todo o ano, plantavam, cultivavam, criavam, para os medianitas subirem como gafanhotos e levar tudo para eles. Mas o problema agora é o quê? Quando o povo viu que os medianitas subiam, eles começaram a correr para as montanhas, cavaram cavernas, fizeram cavernas, esconderam em buracos, para que os medianitas não o matassem, mas tudo que eles tinham era levado. Irmão, tem pessoas, tem crente, que está vivendo este estado aqui. Tem crente, o que é o pastor? Crente, irmão? Crente é aquele que crê em Deus, mas não basta somente crer. Foi dito aqui hoje neste púlpito que nós temos que estar enxertado no Senhor, para que venhamos ver se cumprir as nossas petições no Senhor. Você veja aqui, aleluia. Eu com cerveja, meu Deus, aleluia. Se converte. Os filhos de Israel se escondiam. Quantos irmãos que estão precisando neste exato momento? Quantos estão precisando de uma solução na sua vida financeira? Quantos estão precisando de uma solução na vida, na sua saúde, na família, na conjugal, enfim, em várias áreas da sua vida? Quantos estão necessitados neste exato momento? E por quê? Porque o inimigo está levantando, o inimigo já se levantou, o inimigo está atacando, o inimigo está furioso, mas muitos estão na caverna neste exato momento. Muitos estão escondidos em buracos, pensando no que vai ser o amanhã. O que eu vou fazer com este problema? O que eu vou fazer com esta enfermidade que está assolando a minha casa? O que eu vou fazer para recuperar a minha casa, o meu lar? O que eu vou fazer para que isso seja solucionado? Ei, só tem uma resposta: corra para os pés do Senhor Jesus. Talvez você que está me assistindo aí, era para você estar aqui hoje, não é escondido na caverna. Eu sei que você que está me assistindo aí hoje, está passando por situações graves, difíceis, complicadas. Só existe uma saída, e não é ficar na caverna, não é ficar no buraco escondido, lamentando, é correr para a presença daquele que pode fazer o milagre acontecer. Israel estava perdido, eles não conseguiam mais. No caso deles, eles estavam agora apegados a Baal. Quem sabe Baal resolve. Quem sabe Baal dá uma solução. Quem sabe o poste ídolo, Azera, vai dar uma saída. Joás, pai de Gideão, estava ali, tinha levantado altares a Baal. O povo estava apegado a Baal, tentando uma saída, uma solução. Irmão, não existe uma outra saída a não ser em Jesus Cristo.
não existe. Você veja aqui que o povo em aflição, em desespero, clama, se lembra do Senhor. Ele se lembra, como diz no capítulo 6, verso 6. Capítulo 6, verso 6 diz: e assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor verdadeiro. Aí o Senhor falou isso que eu li aqui no verso 10. Eu disse, o Senhor falando, né, para eles: não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vocês não me deram ouvido. Irmão, tem quantos crentes que estão passando, pastor, por situações difíceis, complicadas, porque não dá ouvido no que o Senhor tem falado. Não dá ouvido, pastor Cleiton. A pessoa às vezes ela está no culto, ela vem no domingo, ela vem na quinta, ela vai no culto da outra igreja lá, vai visitar, e Deus usa o pregador lá, usa o pregador aqui. Deus está falando, mas a pessoa não dá ouvido. Como que vamos recuperar o que perdemos? Às vezes estamos preocupados em recuperar algo que nós perdemos na nossa vida física. Eu quero te dizer uma coisa: antes de recuperar qualquer coisa física, matéria, recupere a sua aliança com aquele que reina. Recupere a sua aliança com Deus. Mas eu fico maravilhado, porque Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo, ainda que Baal estava lá na casa do pai dele, lá de Gideão. Mas o Senhor viu em Gideão algo valoroso. Deus viu. E é isso que o Senhor quer ver em nós, irmãos. Ainda que está difícil, ainda que a luta está travada, ainda que às vezes você até chorou hoje pelo problema que você está enfrentando, mas você falou: eu não vou deixar de ir lá, eu vou para a eira, eu vou malhar o trigo. O Senhor enviou o anjo, e o anjo chega, assenta debaixo do carvalho de Ofra, e lá vê um homem lutando para salvar aquilo que tinha plantado. Ele não podia malhar o trigo na eira, mas ele falou assim: não posso malhar na eira, porque os medianitas vão ver e vão vir tomar de mim, mas eu vou dar um jeito, eu vou para o lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva, amassar azeitona para fazer azeite, uva para fazer vinho. Para malhar trigo precisa de sol, de vento. Mas Gideão, eu vou fazer, porque eu quero ter a segurança daquilo que eu construí. É lutar, meu irmão, você tem que lutar. Não vale a pena ficar só num canto choramingando numa caverna. Às vezes muitas pessoas podem ter, talvez até o pastor chato, pastor sempre falando: vem para a igreja, vem para a igreja, irmã, porque aqui é o socorro, é aqui que você encontra o refúgio, é aqui você está debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo, é aqui que você vai ter a palavra. Não tem outro lugar. Estava Gideão malhando. O anjo chega até ele e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão tentou ali, mas espera lá, como é que o Senhor é conosco? Eu tenho ouvido dos nossos pais os seus feitos que tu fizeste, tirando-nos da terra do Egito. Mas agora o Senhor nos entregou na mão do inimigo, deixou-nos nas mãos do inimigo. Ei, Deus não entregou, foi eles que se lançaram. Muitas das vezes tem muitos que estão se lançando, irmão, para as garras do inimigo. Tem muitos que estão procurando os problemas. Ei, irmão, pega a palavra do Senhor que diz que as bênçãos do Senhor te seguirão, não é os problemas não. É as bênçãos que nos seguirão quando andamos no caminho do Senhor.
Mas tem muitos que estão aí fazendo coisas que quem está perseguindo eles não é a bênção, é os problemas, é as lutas, está perseguindo, está atrás. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Ei, vai malhar o trigo, vai aonde for, no lagar. Se não der na eira, vai para o lagar, mas vai. Lute, guerreie, não desiste. Quantos estão desistindo, meu irmão, por pouca coisa? Sabendo que serve um Deus que tudo pode, sabendo que tem um Deus que olha por ti. Ei, irmão, quando você talvez está aqui na igreja, nós dizemos: eu sei que tu estás comigo, Senhor. Será? Tem essa certeza, tem essa convicção e atitude que demonstre isto. Aleluia. O Senhor é contigo. Gideão tenta lamentar, mas o anjo fala com ele de novo: vai nesta tua força. Não fica preocupado em ficar lamentando, não, rapaz. Você está aí malhando o trigo sem ter medo dos midianitas. Agora você vem querer colocar questão, desculpinha disso. É um tal de desculpinha, meu Deus do céu. Irmão, crente tem desculpinha para servir a Deus, mas para fazer outras coisas não tem desculpinha. Falou que é para servir, falou que é para fazer a obra de Deus, falou que é para vir para o culto. É tanta desculpinha. É tanta desculpinha. Uns tempos atrás aí eu ficava com umas desculpinhas também. Dava uma dorzinha de cabeça em mim e falava: hoje eu não vou não. Aí eu falei: pastor João Amaro, um dia, o senhor lembra que eu conversei com o senhor? Falei assim: pastor João Amaro, estava esse dia lá em casa. Falei: sabe da coisa? Se eu estou com dor, eu fiquei em casa, eu vou continuar com a dor. Aí eu vou para a igreja com dor, sem dor. Porque se eu ficar em casa, eu vou ficar com dor. Então eu vou para a igreja dar glória a Deus com dor. Esses dias agora, até o irmão ali, ele depois mandou mensagem para mim que ele percebeu que eu percebi que o senhor estava meio assim. Eu até falei com o pastor: 2 dias que eu fiquei 2 dias de dor de cabeça, mas os cultos eu vim. Porque se eu ficasse em casa, a dor de cabeça ia estar lá também do mesmo jeito. Ei, dor de cabeça, você vai junto comigo dar glória a Deus. Você vai junto comigo dar glória a Jesus. Ô dor de cabeça, seja qual for a dor, você vai junto comigo. Aleluia. Você veja, ó, tá vendo aquela menina ali, ó, aquela irmã ali, ó, irmã Gisele. Esses dias já tem um tempão que ela estava aí: deixa que eu chuto, deixa que eu chuto. Mas ela vem cultuar o Senhor, deixando que chuta, mancando o pé. Já não está mais: deixa que eu chuto. Deixa que os outros para lá que se chute. Deus é bom. Ei, meu irmão, Deus é bom. Nós precisamos abrir os nossos olhos e parar de ser crente mimimi, chorão, lamentando. Só sabemos lamentar. E às vezes nos colocar na caverna e ficar escondido. Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Ei, levanta a sua cabeça. Eu sirvo o Deus de Israel. Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Tá bom, quando ele ouve isso, olha que coisa tremenda isso aqui, irmão. E quando eu li isso aqui, eu fui pesquisar, eu fui estudar. Falei: meu Deus, esse Gideão era doidão mesmo. Era doidão por Jeová. Era mesmo. Você vai ver por quê. Porque às vezes você lê a Bíblia, não nos dá tradução para nós que entende de questão de quilo, de litros. Fala numa linguagem mais diferente, mas se você buscar a quantia, você vai ver. Se o Senhor é comigo mesmo, fique aqui, não saia daqui, porque eu vou lhe preparar um presente. Crise, Midianita levava tudo. Não ficava recurso para ele se alimentava do que sobrava ali do restinho. Mas o que ele tinha, pastor? Ele pegou um cabritão inteiro. Sem miséria. Tem crente que é tão miserável para Deus que eu nunca vi. Pede tudo para Deus, quer tudo que Deus faz, mas na hora de abençoar, trava. Vou fazer um cabrito. E outra coisa, um bolo de 1 efa de farinha. Eu falei: que é esse tal de efa? Rapaz, eu fui pesquisar, já vou traduzir, que eu fui buscando lá e de cá. Irmão, 1 efa de farinha, eu busquei em 2 traduções. Em 1 efa e do que está escrito aqui, ó, de 1 efa.
De um efa deu 21 quilos de farinha de trigo. Agora, de uma efa deu 10 quilos aproximadamente. Que bolo é esse, irmão? Eu fui pesquisar para saber, um bolo de 10 quilos de farinha de trigo, para quantas pessoas que dá? Dá para 100 pessoas, dá para todo mundo que está aqui, irmão. Ainda sobra. Eita anjo, hein? Não era que o anjo era grandão, guloso, não. É porque Gideão, ele sabia quem estava na presença dele e precisava apresentar o melhor. O melhor. Por quê? Porque você quer o melhor que Deus faz na sua vida. Nós queremos que Deus faz o melhor na nossa vida. Por que nós não fazemos e oferecemos o melhor? O anjo mandou ele despejar na penha, na pedra que ali estava, tocou e queimou e subiu como fumaça. Um sacrifício. Oh, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos acordar enquanto é tempo. Recuperar o que perdeu. Esse é o tema da campanha que nós estamos. Recuperar o que perdemos. O próximo passo de Gideão não foi recuperar a liberdade, a destruição dos medianitas. O Senhor orientou ele e falou assim: sobe à casa do teu pai, pega o boi de 2 anos que seu pai tem lá, quebra o altar de Baal, corta o bosque que está ali à frente daquele altar, corta e levanta ali um altar para mim e sacrifica o boi do teu pai de 2 anos. Ali quando ele fez, Gideão fez aquilo, pastor. Ele despedaçou toda a tranqueira do diabo e jogou fora. Agora ele renova uma aliança com aquele altar, com aquele sacrifício. Agora estava reconstituído o retorno do Deus Jeová para os filhos de Israel. Voltou o Deus de Israel a reinar e governar novamente. Por quê? Porque foi o próprio povo que tirou ele. E Deus não é atrevido para chegar e falar: eu que mando. Não, Deus, ele quer que eu e você abra o coração e fala: eis-me aqui, faz morada. Faz morada. E para ele fazer morada, irmão, você e eu, nós temos que arrancar as tranqueiras que está aqui. Arranca tudo, arranca até o cerveja também. Arranca e joga fora. E faz um altar para aquele que reina. Reconstituído. Agora novamente o Senhor Jeová estava com os filhos de Israel, medianitas, saltitando de alegria, porque tinha comida em abundância de graça 7 anos. Só que naquele ano lá enviou os medianitas. Acredito eu, não está escrito na Bíblia, nem o historiador diz isso, é eu por mim mesmo. Lá vem os medianitas, porque eles não iam para a guerra, eles iam para pegar a comida. Então eles iam assim, ó, vamos lá, vamos pegar a comidinha, os cabritinhos, tudo gordinho, bonitinho, vamos lá. Mas não sabia que um homem, lá estava um homem, Gideão, que tinha quebrado todo o pacto de Baal, que o seu pai e os outros mais de Israel tinham feito, e levantou novamente o altar do Deus vivo e poderoso, e já tinha sacrificado naquele altar. Uma nova aliança foi instituída. Aleluia, não sabia os medianitas disso. Aleluia, eles não sabia. Irmão, deixa o diabo sem saber aquilo, a sua intimidade com Deus. Não preocupa com o diabo não, mas se preocupe em estar com a sua intimidade com o Senhor Deus. Gideão, toca a buzina. Gideão chega, toca a buzina. Vou acelerar aqui. Toca a buzina, Gideão. E começa a se ajuntar de Benjamim, de Judá. E começa a vir soldados, homens. E vem vindo, e vem. E junta 32 mil homens. Vamos lá, Gideão. Eita, que movimento que Gideão fez, irmão. Um homem. Antes, quando ele quebrou o altar, o pessoal queria quebrar ele também. Mas o pai dele falou assim: não, se Baal é Deus que contenda por si próprio. E Baal, coitadinho, já estava quebrado, desmassagrado. Não ia fazer mais nada. Não servia para nada, que nunca fez nada. Se ajuntou 32 mil homens. Se você sabe a história, foi posto à prova, porque quem ia? Não era mais Israel que ia lutar, não era mais Israel que tinha que pelejar. Os filhos de Israel não era eles, era Deus. Porque quem voltou para casa,
Quem voltou para casa, foi convidado novamente, foi o dono da casa, o Deus Todo-Poderoso. Então é Ele. Irmão, quando você deixa o dono da casa tomar posse, quando você deixa o dono da casa, Jeová Jiré, tomar posse desta casa que é a sua vida, pode levantar o leão que for, pode levantar a tribulação que for, pode levantar a perseguição que for, porque vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Agora que depois tinha reconstituído, tomado de volta o Senhor o seu lugar na casa de Israel, agora era hora de reconquistar novamente o que eles tinham perdido. Parar de morar em buraco. Ei, você para de ficar aí escondido no buraco. Aí agora é hora de você correr para a presença do Senhor, voltar para as casas que eles tinham construído. Gideão, são muitos, faz a seleção, então 300. Sobra 300 contra um número que a Bíblia diz que era como gafanhotos. Era inumeráveis os midianitas, não tinha como contar. Os seus camelos, diz aquela, não tinha como contar os camelos, de tantos que eles eram. Mas Deus está preocupado, pode ser o inferno todo. Aleluia, quem ia lutar aquela peleja era Ele, é Jeová Jiré. Senhor, e essa arma? Nós não temos arma. Para que arma, rapaz? Para que? Irmão, só vou abrir um parênteses aqui e já volto. Liguei para o pastor, mandei mensagem para o pastor Wesley ontem. Fui fazer uma entrega. Eu trabalho de delivery com uma empresa. Faltava 4 casas para acabar. Quando cheguei na casa do homem, me chamei na campainha, veio um senhor. Só que o senhor abriu a porta, irmão, e descuidou. E um cachorro caramelo desse tamanhozinho assim saiu, irmão. Eu não tinha como sair mais. E o cachorro veio para cima de mim, irmão, pulando, e o homem tentando segurar. O cachorro me tentou morder 3 vezes. 3 vezes. Na segunda vez eu senti o beiço dele bater aqui em mim, aqui, ó. Mas ele não conseguiu me morder. O homem, o senhor, o velhinho, não conseguia segurar ele, irmão. Falei, Jesus, nem eu, nem o velhinho, vai ser o Senhor mesmo. Aleluia. Porque é o Senhor que protege, é o Senhor que livra, é o Senhor que nos guarda. É Ele, irmão, é o Senhor, é o nosso Deus. Por isso que nós precisamos guardar os seus preceitos. Por isso precisamos manter-nos na posição que Ele nos chamou, de caminharmos na sua vontade, na sua palavra. E para isso é preciso que estejamos na casa dEle, porque aqui somos direcionados e orientados. Senhor, não temos armas. Não precisa de arma. Eu só quero vasos vazios, tochas acesas. Mas Senhor, como é que vai ser isso? Eu vou te mostrar como é que vai ser. Quando é de madrugada, ele chama Gideão. Gideão, pega o seu moço, desce o arraial dos midianitas que estão lá embaixo, tudo acampado. Entra no meio do arraial. Senhor, irmão, Jesus, você está mandando entrar lá no meio do povo do inimigo. Mas ele foi. Quando ele chegou meio assim, escondidinho, por trás de uma daquelas barraquinhas dos midianitas, ele então escuta 2, 3 soldados conversando um com o outro, e falando, rapaz, eu tive um sonho, e esse sonho está me perturbando. E como é que é este sonho? Eu via como que um pão aço, estorrado, e vinha, e passava pelo meio dessas cabanas nossas aqui, e isso tudo pegava fogo e queimava. E o outro gritou, o outro dizia assim, rapaz, isso nada mais, nada é Gideão quem vem aí, é Gideão que vai vir, e o Deus de Israel vai nos entregar na mão dele. Volta Gideão para trás, volta Gideão novamente para os 300, e o Senhor fala, e agora, desça, cerca o arraial, 100 de um lado, 100 do outro, e 100 de frente. Agora o que eu faço, Senhor? Quebra os vasos. Da madrugada quebrando vaso, cântaro, quebrando tudo que é tudo, tocha acesa, levanta os midianitas, assustado. Ei, irmão, eu louvo a Deus porque na DML não tem crente assustado, tem crente vivo, tem crente alerta e sabendo que Deus está com ele na caminhada. O assustado é o inimigo, assustado é Satanás, quando pensa que você está derrotado, quando pensa que vai comer das suas primícias. Aleluia, Deus te levanta e bota você no lugar excelente e mostra para o adversário que você é a menina dos seus olhos.
Os medianitas levantam desesperado, vendo aquilo, correndo para um lado, para o outro, escutando aquele barulho, mas não via nada. Só via tochas de fogo de um lado e do outro, de tudo contra lado. Aqueles homens desesperados começaram a matar-se uns aos outros. A importância de termos Deus na nossa vida, a importância de termos Deus no controle da nossa vida, a importância de nunca quebrarmos a nossa aliança com o Senhor. Ah, pastor, você não conhece a minha vida, o que eu passo. Eu te digo mesmo, você também não conhece a minha, não sabe o que eu passo. Mas eu te digo uma coisa: tem um que conhece o que você passa e o que eu passo, e que está com as mãos estendidas e falando: não temas que eu sou contigo. Recuperou o que perdeu, mas para recuperar o que eles perderam, eles tiveram que recuperar o mais importante, o principal, a presença de Deus, o Senhor no domínio, o Senhor no controle. O Senhor tem estado no controle da sua vida? O Senhor tem estado no controle? Ele tem direcionado os seus passos? Você tem deixado Ele dirigir os seus passos? É uma questão de nós refletirmos, pararmos para pensar e ver como que eu estou na presença de Deus. Eu posso até usar aquele versículo que é lido aqui na Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ei, meu irmão, você tem liberdade de se autoexaminar e ver como que eu estou diante de Deus, e o que eu poderia fazer mais. O que eu poderia fazer mais? Você tem perguntado isso? Você tem perguntado isso? Senhor, o que eu poderia fazer mais? Ah, mas já não basta eu vir no culto de oração na segunda-feira? Já não basta eu vir num culto de quinta-feira? Ah, já não basta eu estar aqui no domingo às 10 da manhã? Ah, já não basta eu vir numa vigília por mês e estar aqui orando? Ah, aí, pastor, oxalá se nós pudéssemos ter culto todos os dias. Oxalá se pudéssemos ter. Poder até tem, pode, né? Vou até mudar aqui. Poder até pode. A questão: quem irá? Quem se disponibilizará a estar na presença do Senhor? Quantos que aqui necessitam de recuperar algo, tanto na vida espiritual quanto na vida física, material? Tantos, nós precisamos, tantas coisas que perdemos. Ei, meu irmão, pastor, eu já tenho Deus na minha vida. Ah, irmão, então pronto. Agora é só sair da caverna. Agora é só sair da toca. Eu vou traduzir para você, tá? É só sair de casa na hora do culto e vir para o culto. É só isso. E prestar a Ele toda a honra, toda a glória. Porque enquanto estamos aqui, pastor João Amado, eu acredito nisso. Enquanto nós estamos aqui sentados, dando glória, às vezes com o corpo cansado de um dia de trabalho, como o nosso pastor diz há pouco aqui antes no louvor, mas eu vim prestar um culto ao Senhor. E Ele está vendo a minha batalha, a minha luta no dia a dia. Mas enquanto estou aqui, Ele está movendo as águas lá em meu favor. Ele está agindo, eu acredito nisto. Meu irmão, se você não acreditar nisto, você está perdendo o seu tempo. Mas se você acredita nisso, fica em pé. Fica em pé. Ah, Jesus. Recuperando o que perdeu. Acabou que eu nem usei o esboço. Eu fiz o esboço aqui, ó, e ficou aqui. Fica para a próxima. Aleluia. Eu quero que você, meu irmão, se você quiser vir aqui na frente, vem. Se você não quiser, não tem importância. Mas eu te aconselharia a vir. Porque isso é um ato, uma atitude, que você estará malhando o trigo, nem que seja no lagar. Eu quero orar por você. Eu sei que tem casas aqui que estão a pé de guerra. Tem casas aqui que estão a pé de guerra. Famílias estão em pé de guerra. Ah, irmão. Ah, irmãos. Deus, Ele é Deus maravilhoso e misericordioso. Quando chamamos para vir aqui,
Não é à toa não. Não é à toa não. Tem coisa acontecendo. E o Senhor não quer envergonhar ninguém. Ele quer dar solução. Ele quer fazer o milagre acontecer dentro da sua casa. Ele quer fazer o milagre acontecer lá dentro. Mas você precisa tomar ação. É filho que não obedece mais. É filho que está desbandeirando-se. É filho que está querendo avançar até na mãe e no pai. Meu Deus. Meu Deus. Marido que está levantando. Te cantarai de covas nébria. Mas Deus é o Deus que faz você recuperar. Restituir. Chega mais aqui à frente. Chega aqui à frente. Bem aqui à frente. Bem. Quando chamar para vir, pode chegar bem aqui na frente. Aqui mesmo. Aqui ó, no degrau aqui do púlpito. Eu não vou te apontar. Eu só vou falar o que você falou hoje. Eu não vou mais na igreja, porque eu não estou vendo o resultado que eu preciso, que eu estou pedindo a Deus, e não está acontecendo. E não está acontecendo. Hoje eu vou hoje vou ver o que vai falar hoje. Arei manai de covas nébria. O Senhor manda te dizer desta forma: malhe o trigo. Malhe o trigo. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. O medianita está querendo que você pare mesmo. E fique escondido. Fica escondido. Lá no buraco. Lá na caverna. Tem pensando que vai ir a solução. É hoje. A sua solução está aqui hoje. Só depende de você. Aleluia. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça, você mesmo. Uma no coração. Pastor João Mário, você faz esta oração que eu vou orar em posição de mão. Faz esse favor. Vamos convidar os obreiros, por favor, todos os obreiros. Todos os obreiros. Ore com alguém, escolhe alguém para orar. Escolhe alguém para orar. Escolhe alguém para orar. Escolhe alguém para orar junto. Aleluia, porque o Deus de Gideão, ele chegou neste lugar. O Deus de Gideão, ele está olhando para você. Ele está dizendo: varão, varoa valorosa, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e te levantou para esta peleja. Dentro da tua casa você é o Gideão. Dentro da tua casa você é o Gideão. Dentro da casa tu és o varão valoroso. Tu és a varoa de valor que Deus escolheu. Deus escolheu para fazer, aleluia, diferença. É hora de malhar o trigo no lagar. Se for preciso, eu vou levantar de madrugada e malhar o trigo. Se for preciso, eu vou levantar durante o dia, eu vou malhar o trigo. Se for preciso, eu vou chegar mais cedo na igreja, mas eu vou malhar o trigo. Se for preciso, eu vou ficar depois do culto, mas eu vou malhar o trigo. Se for preciso, eu vou tirar o dia para malhar o trigo. Porque eu não vou entregar ao midianita aquilo que é a minha bênção. Eu não vou entregar ao midianita. Eu não vou entregar a minha casa para os midianitas. Eu não vou entregar a minha família para os midianitas. Eu não vou entregar os meus filhos para os midianitas. Eu não vou entregar o meu casamento para os midianitas. Eu não. Tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor.
o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus ia fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Só os vencedores. Então louve, Só os vencedores. simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.